Olá, muito boa tarde. Fátima e Guarda acolhem a 8ª edição dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso. Uma iniciativa da Associação Empresarial Orem Fátima, cuja Presidente da Direção, Purificação Reis, está hoje no programa Eclésia para nos falar da relevância deste setor no turismo. Primeiro mostramos notícias que marcam a atualidade. A Conferência Episcopal Portuguesa fez recomendações que ajudam a evitar possíveis contágios do coronavírus em ambientes de celebrações litúrgicas. Nas missas e noutras celebrações litúrgicas há medidas de prudência que interessa assumir para prevenir o possível contágio do novo vírus Covid-19. A Conferência Episcopal Portuguesa lembra, antes de tudo, as recomendações da Direção-Geral de Saúde, seguindo as indicações para lavar com frequência as mãos com água e sabão ou usando uma solução à base de álcool. Quando espirrar ou tossir, tapar a boca e nariz com o cotovelo ou com um lenço de papel que se deverá colocar imediatamente no lixo e lavar e desinfetar as maçanetas das portas, corrimãos e as superfícies em que se toque com frequência. Depois, há recomendações que são específicas das celebrações, nomeadamente das missas. A Conferência Episcopal Portuguesa recomenda algumas medidas de prudência nas celebrações e espaços litúrgicos, como, por exemplo, a comunhão na mão, a comunhão por intinção dos sacerdotes com celebrantes sem partilhar o cálice, a omissão do gesto da paz e o não uso da água nas pias de água benta. As recomendações foram propostas na última reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, reafirmando apelos à serenidade e ao incremento da prevenção nos cuidados de higiene. Inovar 2020 destacou a necessidade de paróquias missionárias. O autor da obra Renovação Divina de uma paróquia de manutenção a uma paróquia missionária esteve em Portugal para participar na Conferência Nacional Inovar 20. O especialista é claro na sua proposta. A Igreja Católica tem de ir contra a corrente para mobilizar a sociedade. But today, if you go with the flow, no one's going to flow into church. You have to go against the flow. And Jesus really was always countercultural. And I think the church is always at its best when it is against the flow. And so I have great hope in what God is doing. It's a painful process as we, in some ways, let go of what was in the past. But I think the Lord is constantly renewing the church. Sometimes in the church we think that the only people that God uses are maybe the priests or the nuns or very special people. But God wants to use everyone and anyone to work through, especially even Scripture tells us, He actually likes to use the unlikely people. Scripture says that God uses what is weak to shame the strong and what is foolish to shame the wise. So if you're listening to this and you're kind of weak and foolish, God might actually want to use you in a big way. O sacerdote canadiano usou uma das suas intervenções para falar de dinheiro, um tema que, admite, pode surpreender muitas pessoas. Our relationship with money is a very, very spiritual thing. Generosity, in its many forms, arises out of gratitude, and gratitude is very much a spiritual reality. So Jesus talked about money all the time. In fact, He said, where your treasure is, there is your heart. He told us where we put our money, that's where our heart will be. A base territorial diocese paróquia está em transformação, sobretudo nas grandes cidades, onde as pessoas não têm fronteiras e não se podem fechar. Um desafio para valorizar na Igreja Católica o que acontece cada vez mais nas famílias, nos grupos, nos movimentos.
é absolutamente necessário que as pessoas se agrupem em grupos, enfim, mais pequenos e muitas vezes até interparoquiais, porque as pessoas vêm de várias proveniências, mas em cada paróquia onde estejam, ou nas várias paróquias onde atuam, depois dessas experiências comunitárias mais estritas, se alarga à experiência comunitária geral, porque assim também crescem em termos de igreja, não é? Ganham uns com os outros nos vários grupos. E nestas áreas urbanas isso é hoje uma realidade, ou seja, em cada paróquia, cada um de nós sabe que tem pessoas que eventualmente, ou muito geralmente, também estão presentes em realidades transversais. O Enovar 20, organizado pelo Secretariado Nacional Alfa Portugal, propôs palestras e workshops com sacerdotes e leigos empenhados na transformação da Igreja. Consagrados estão atentos à sociedade em mudança e valorizam a dimensão ecológica na evangelização. Durante vários dias, centenas de consagrados e consagradas estiveram reunidos em Fátima para refletir sobre a evangelização na época contemporânea. Com a era da globalização, os métodos e as formas de evangelizar têm de acompanhar a realidade. A importância das Semanas da Vida Consagrada é precisamente levar os consagrados e as consagradas hoje a refletir sobre a sua realidade. Portanto, são parte, digamos, da formação permanente. A vida consagrada está completamente em mudança porque vivemos numa sociedade que muda constantemente e é necessário nós repensarmos a nossa maneira de estar, portanto, as nossas razões de sermos consagrados hoje, sobretudo a maneira de sermos consagrados. Este ano decidiu-se repensar um pouco todo este caminho de evangelização do qual vimos a falar já há muitos anos. E por isso escolhemos para o tema desta semana este tema, quem evangeliza, e isso toca a toda a gente. Numa sociedade em mudança, a evangelização passa por várias etapas. Sendo o testemunho a matriz essencial deste caminho, os participantes desta Semana de Vida Consagrada tentaram responder às questões: quem evangeliza? A quem evangelizar? Com quem evangelizar e como evangelizar? A evangelização maior e mais efetiva e mais afetiva é o testemunho. Portanto, São Francisco dizia que devemos anunciar o Evangelho também com palavras quando for preciso. Quer dizer, a palavra é o elemento menos necessário, digamos, neste anúncio. Portanto, deve ser a nossa vida, deve ser um Evangelho aberto. O Papa, antes de ser eleito, numa pequenina conferência que fez para o conclave, a prepará-lo, falava disso. Diz: a Igreja está para ser evangelizadora com ternura, com carinho, com amor. E então, podíamos dizer que o segundo grupo que vamos sublinhar é precisamente dessas periferias humanas. Neste mundo onde a iliteracia religiosa é muito grande, portanto, para aqueles que são iletrados em questões de religião, nas questões de Deus, eles deveriam ler o Evangelho através da vida de cada consagrado e consagrado e, sobretudo, através das comunidades consagradas, porque é aí, na vivência do cotidiano, que nós mostramos os valores do reino que Jesus anunciou. Nesta semana, que reuniu consagrados de várias congregações e ordens, foi lançado também o livro Criados por Deus para curar as feridas da terra, a vida consagrada à luz da ecologia integral. Uma obra que lança tópicos sobre como evangelizar à luz da encíclica Laudato Si. Como é que esta proposta da ecologia integral que o Papa Francisco expressa na Laudato Si pode ser assumida pela vida consagrada e que ferramentas a vida consagrada já dispõe para assumir este novo paradigma que o Papa propõe. Aquilo que eu me dei conta é que existe uma forte tradição dentro da vida consagrada desta perspectiva ecológica, nomeadamente a tradição franciscana, a tradição beneditina, toda a tradição monástica em geral, e por isso a vida consagrada tem já ferramentas muito positivas, muito fortes para este compromisso ecológico. Como evangelizar numa sociedade em mudança esteve em destaque na Semana da Vida Consagrada.
São os 8º Workshops Internacionais de Turismo Religioso que iniciam esta quinta-feira e que agora apresentamos pela Presidente da Direção da Associação Empresarial Ora em Fátima, Purificação Reis, que está hoje connosco. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Pedir-lhe, antes de mais, que nos apresentasse esta iniciativa da Associação Empresarial Ora em Fátima, estes Workshops de Turismo Religioso. Iniciando por aquilo que é uma pequena explicação, uma breve explicação sobre aquilo que é a Associação Empresarial Ora em Fátima, denominada ACISO. O Conselho de Orem tem no seu seio a cidade de Fátima. A cidade de Fátima tem uma componente de turismo muito forte, o que faz com que grande parte dos associados desta associação sejam do setor do turismo, do setor da hotelaria, restauração, turismo, e por consequência, grande parte do trabalho desenvolvido pela associação é dentro da temática do turismo. Este workshop surgiu já em 2012, a sua primeira edição, ainda num formato mais experimental, mais reduzido, pelas mãos do então presidente da direção da ACIS, que infelizmente já não está entre nós, Francisco Vieira, que era um grande conhecedor destas temáticas do turismo e tinha uma grande experiência nessa área e propôs desenvolver no seio da associação o primeiro workshop internacional de turismo religioso. Ele foi sendo realizado nos anos seguintes, foi aumentando a sua dimensão, foi se tornando reconhecido e conhecido internacionalmente e é um evento que nos apraz registar que já tem atualmente uma grande procura por parte de muitos dos países vizinhos para participação como suppliers. E participam à procura de quê nestes workshops? O formato deste workshop baseia-se no seguinte: a Associação Empresarial convida um conjunto de operadores internacionais que trabalhem a temática do turismo religioso. Não é exatamente a mesma coisa trabalhar o turismo religioso do que trabalhar o turismo padronizado, normal. Sim, a indústria do turismo. A indústria do turismo, o turismo de férias, lazer, etc. E já vamos também a esse tópico. E a ACISO convida um conjunto de operadores internacionais, e essa é uma atividade, é um trabalho exploratório que vem sendo desenvolvido ao longo do ano, de encontrar nos diferentes países operadores que trabalhem o turismo religioso e convida-os a virem até Fátima e em Fátima a estabelecerem contactos com agências de viagens, empresários do setor. No fundo, o nosso trabalho é pôr em contacto quem organiza os pacotes de viagens, os pacotes entre aspas de viagens a Fátima e pô-los em contacto com os empresários locais e as agências de viagem que depois têm a missão de revender esses pacotes. E, no fundo, mostrar-lhes o que é que a região tem. São organizados pré-tours em Fátima e na região envolvente. São organizados pós-tours também que se estendem com a participação do turismo do centro, não só ao centro de Portugal, mas também ao norte de Portugal e ao Alentejo. Portanto, é-lhe dado a conhecer as potencialidades turísticas da região num aspecto mais envolvente, não só restrito a Fátima, mas também a este país que é muito diverso e tem muito para mostrar, não é? E tem uma riqueza imensa em termos turísticos. E se falarmos especificamente no turismo religioso, estamos a falar de que setor relevante no âmbito da indústria do turismo, e se lhe juntarmos também a peregrinação, que são, enfim, são propostas diferentes, por certo, mas que por vezes se encontram naquilo que Fátima tem para oferecer. Sim, nós enquanto Associação Empresarial, o nosso conceito de turismo religioso engloba a peregrinação, o turista que tem uma motivação religiosa para que o leva a deslocar-se até àquele local, àquele destino. Há uma motivação base que
normalmente têm uma motivação religiosa de conhecer aquela realidade, uma motivação de fé também, mas que pode não ser só, pode ser, nós temos experiências muito engraçadas, testemunhos já de participantes e de operadores que participaram, que não conheciam Fátima e que se converteram à religião católica e ficaram, tenho um testemunho de um caso específico, e que deu esse testemunho, partilhou esse testemunho pela experiência vivida no Santuário de Fátima. E, portanto, o Santuário é conhecido como um espaço ecuménico, um espaço que acolhe, um espaço de união, e que acolhe crentes e não crentes, mas há uma motivação que leva as pessoas a procurarem aquele espaço, numa procura de se encontrarem consigo próprios, numa procura de paz, tranquilidade, ou numa motivação que tem por base a fé, a crença já existente. E, portanto, o Fátima é um espaço aberto e que tem que estar preparada para receber da melhor forma quem nos visita. E, portanto, o turismo religioso para nós é trabalhado nesta diversidade e nesta amplitude mais vasta, que engloba os peregrinos com motivação de fé, com motivação de vivência da sua fé católica, e não só. E no caso da Associação Empresarial Ora em Fátima, ajuda nesse acolhimento a todos os peregrinos, né? Quer envolver as várias empresas ajuda no sentido em que há uma oferta imensa e que tem tido um esforço muito grande de renovação, unidades hoteleiras construídas recentemente. Há uma excelente capacidade em termos de oferta hoteleira, de oferta de restauração, de oferta de outros produtos afins, para tornar a estadia de quem nos visita mais confortável e para dar resposta às necessidades de quem nos visita. É claro que Fátima tem a particularidade de ter um ciclo não regular de visitantes e, portanto, tem a denominada época mais tranquila, a época baixa, e tem a denominada época alta, o que para os operadores locais traz os seus problemas, não é? Claro. Porque a estrutura de custos é fixa e ao longo do ano não tem o mesmo nível nem o mesmo grau de ocupação. O nosso trabalho enquanto associação empresarial é ajudar a dar a conhecer a região e as potencialidades turísticas da região, pôr os operadores em contacto com os empresários locais e potenciar visitas mais distribuídas ao longo do ano também, em maior número e mais distribuídas ao longo do ano. Voltemos a estes workshops internacionais. Este ano, o que é que eles têm de particular? É já a Jornada Mundial da Juventude que pode atrair mais pessoas também a Fátima? Há uma curiosidade, temos consciência e que há uma curiosidade enorme sobre o que está a ser preparado em termos das Jornadas Mundiais da Juventude. E foi isso que nos levou a convidar e integrar no painel de abertura, no dia 5 da parte da manhã, que nos levou a convidar o Dom Américo de Aguiar para nos poder falar um bocadinho daquilo que já for possível falar sobre a organização das Jornadas Mundiais da Juventude. E foi também esse motivo que nos levou a integrar um painel cuja temática é a juventude, em termos... Há formas de acolher específicas também, se calhar, para a juventude. Específicas, é um público com necessidades específicas e acho que faz todo o sentido dedicarmos algum tempo e alguma reflexão a esta temática. Este ano convidámos o Dr. Paulo Mendes Pinto, que é investigador na área das ciências da religião, vem-nos falar sobre a temática a juventude, a religião e a espiritualidade, desafios antigos em tempos novos. E, portanto, também é uma temática que penso que vai atrair as pessoas, ligada a esta questão da preparação das Jornadas Mundiais da Juventude. No fundo, a juventude é o foco. Para uma informação muito breve, depois há de facto locais a visitar em Fátima e também na Guarda. O que é que tem de específico Guarda?
Portanto, em termos da forma como o workshop está organizado, há uma manhã que tem esta parte da conferência com as intervenções, com a presença institucional. Esperamos ter entre nós a Secretária de Estado do Turismo, o Presidente do Turismo de Portugal, o Presidente do Turismo do Centro, os Presidentes de Câmara. E, além dessa presença institucional de abertura, tem estas intervenções sobre estas temáticas e depois tem, da parte da tarde do dia 5 e o dia 6, durante o dia inteiro, os encontros, os contactos estabelecidos entre os buyers convidados pela associação com os operadores, agentes de viagens e hoteleiros, operadores já não são só nacionais, são nacionais e internacionais. Já tivemos procura internacional para esta parte dos suppliers e, portanto, estes encontros, estes contactos com o objetivo de estabelecimento de parcerias de negócio são estabelecidos durante um dia e meio. Esperam-se, estão previstas mais de 5.000 reuniões de contactos comerciais com o objetivo futuro de estabelecimento de relações comerciais. Na Guarda. E, portanto, é um dia e meio de trabalho. A seguir, há um conjunto destes operadores que trabalham o turismo de herança judaica, que se deslocam até à Guarda, a cidade na qual é organizado também um workshop específico sobre o turismo de herança judaica. Também aí são organizados uns estudos que têm a ver com a rede de judiarias, com todo este património histórico dentro desta temática. Sem dúvida nenhuma, uma forma de bem acolher quem nos visita pela motivação religiosa, não é? Que a ACISO contribui para que exista esse bom acolhimento. Esperamos que sim, o salto tem sido positivo e esperamos que este ano também o seja. Muito bem, obrigadíssimo por ter estado aqui. Obrigada eu. Reis, Presidente da ACISO, neste programa, e felicidades para estes 8º workshops internacionais. Obrigada. Que vão decorrer a partir desta quinta-feira em Fátima e depois na Guarda. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.